São Francisco foi uma luz em um período em que as trevas predominavam o mundo. Em julho de 1182, em uma cidade italiana, chamada Assis, vinha ao mundo aquele que se tornaria um dos santos mais conhecidos do catolicismo, São Francisco de Assis. Nascido em família nobre, e de grande poder, quando jovem, Francisco sempre foi rodeado de luxo e vaidades. E durante boa parte de sua juventude, a vaidade e a arrogância fizeram parte de sua vida, sua presença era garantida em todas as festas da burguesia da cidade. Sempre vestido com roupas de luxo, desfrutava todos os prazeres que a riqueza pudesse lhe oferecer em sua época. Naquela época, o Ocidente estava passando pela transição da Idade Média ao Renascimento, uma época marcada de muitos conflitos e guerras constantes. E muitos dos jovens iam para as batalhas sedentos por reconhecimento, prestígio e fama como herói, e não foi diferente com o jovem Francisco. E no ano de 1202, Francisco se alista e participa de uma guerra contra a Perúgia, mas nem tudo na vida sai como planejamos, ele foi capturado e feito prisioneiro. Por cerca de um ano Francisco permaneceu aprisionado, e na prisão ele acabou contraindo algumas infecções, entre elas a malária. Praticamente todos os companheiros de batalha morreram, e por muito pouco Francisco também não morreu. Neste período ele passou a refletir sobre as coisas importantes da vida. Após um ano sendo prisioneiro conseguiu ser libertado através da influência do pai. Quando Francisco retornou à sua cidade juntou-se novamente à cavalaria, e tentou retornar às batalhas, mais uma recaída por conta da doença que havia contraído na prisão, e havia se tornado crônica, obrigando Francisco a desistir. E foi na luta contra essa doença que Francisco sentiu o toque de Deus em seu coração. Naquele período as caridades não eram algo comum, as pessoas tinham enorme preconceito a muitos tipos de doenças, principalmente aos leprosos. Tempos depois, enquanto passeava a cavalo, Francisco encontrou em seu caminho um leproso. Fazia frio e o homem vestia apenas trapos. Quando viu Francisco sentiu nojo e arrepios, e virou o rosto, para não olhar para aquele homem doente. Mas de repente, ele se deu conta do que fez, e arrependido desceu do seu cavalo, cobriu o homem com seu próprio manto, e chorando de emoção, Francisco lhe beijou o rosto deformado pela doença. Francisco tempos depois disse: quando eu ainda estava nos vícios e pecados, me parecia muito amargo ver os leprosos, mas o Senhor me conduziu para o meio deles, e eu os tratei com misericórdia. Então com o amor do Senhor em meu coração, o que era doce tornou-se amargo, e o que é amargo tornou-se doce. E aos 25 anos de idade, enquanto visitava a igreja de São Damião em Assis, ele percebeu que através do crucifixo, uma voz lhe dizia: Francisco, repare minha casa, pois veja como está em ruínas. A partir daquele momento, Francisco cumpriu as ordens de Deus, renunciou toda a sua herança, e passou a pregar a palavra, e a reconstruir as igrejas, visitar e ajudar os doentes. Francisco procurava viver como Jesus viveu, e aos poucos conseguiu muitos seguidores, e todos eles deveriam seguir as regras, em sua maioria os ensinamentos de Jesus, para alcançar a perfeição. Este era um passo muito importante para que a Irmandade pudesse ser aprovada pela Igreja. E então ele partiu até Roma a fim de receber autorização do clero. Mas de início a nova comunidade religiosa não foi aceita, ao contrário, ele foi até ridicularizado. Eles achavam as ideias de Francisco muito rígidas, quase que impraticáveis, mas depois de um sonho, onde o Papa havia visto Francisco, sendo o pilar que estava sustentando a Igreja, ele voltou atrás, e autorizou a criação da nova comunidade religiosa, e assim foi que São Francisco fundou a Ordem dos Frades Franciscanos.